Todo mundo consegue, só eu não consigo. Afinal, o que pode estar bloqueando o seu acesso às memórias de suas vidas passadas? Quando você, por exemplo, faz alguma prática de regressão, o que pode estar bloqueando esse acesso? Fique neste vídeo comigo e realmente descubra aquilo que pode estar te bloqueando e o que você pode fazer para superar esses bloqueios e assim conseguir acessar fractais e fragmentos ou mesmo memórias vívidas de suas vidas passadas. Professor Gabriel Menezes falando. Sejam bem-vindos ao meu canal. Caso você ainda não seja inscrito, por favor, se inscreva agora. Hoje nós vamos falar de regressão a vidas passadas, uma das minhas meditações mais acessadas aqui no canal, inclusive hoje com mais de 100 mil views e muito mais de 1000 comentários e relatos incríveis, é sobre isso. É uma meditação de regressão a vidas passadas, uma técnica ali bem diferenciada que eu, ao longo da minha experiência, através dos anos, eu fui combinando várias técnicas e ferramentas para impulsionar uma experiência mais intensa, mais profunda de regressão a vidas passadas, mas mesmo assim recebo muitos comentários, não são a maioria, são a minoria, eu diria ali uns 10% de pessoas relatando que não consegue ver nada, que não consegue acessar, que não consegue relaxar, que não consegue isso. E, é claro, essas pessoas perguntam, mas por que não acontece comigo? E aí, eu já estou tão habituado a responder para cada caso o que pode estar bloqueando a pessoa, que eu finalmente decidi gravar um vídeo sobre esses principais bloqueios, que são 3 tipos de bloqueios. Bloqueios psicológicos barra mentais, bloqueios emocionais e bloqueios espirituais. Eu vou explicar cada um desses potenciais bloqueios que podem estar te impedindo de acessar memórias a vidas passadas. Então, naturalmente, você pode estar chegando nesse vídeo através de um link ao qual eu respondi o seu comentário, colando o link deste vídeo para que você possa ter a resposta para isso que vem te incomodando. Porque todo mundo consegue acessar as memórias de vidas passadas, mas eu não consigo. Então vamos começar com os bloqueios psicológicos e mentais, que são os mais comuns. São, eu diria, os principais. Eu diria que são os que precisam ser resolvidos primeiro para que a regressão possa acontecer, porque os outros bloqueios só acontecem depois desses primeiros bloqueios serem superados. Então, dentro dessa meditação de regressão a vidas passadas, eu combino uma técnica chamada corredor de espelhos, muito utilizado pelo Dr. Brian Way, e que não é dele, inclusive, né? Porque já também haters comentaram nessa meditação, você está usando a técnica do Dr. Brian Way. Não é dele. Ele se inspirou nas técnicas utilizadas nas escolas de misticismo, principalmente pela Helena Blavatsky. É isso aí, que também não é dela. Bebeu nas escolas iniciáticas, alquímicas, ocultistas do passado. Então fica bem claro isso aqui. Mas, sem querer polemizar, então eu combino essa técnica do corredor de espelhos com a respiração xamânica para quebrar a rede de modo padrão, induzir a um estado de relaxamento mais profundo, liberação endógena, ou seja, natural da DMT, através da estimulação da glândula pineal com contrações e manobras respiratórias, frequências e a própria visualização da técnica do corredor de espelhos. Só que, mesmo combinando tudo isso, tem pessoas que não conseguem. E por que isso acontece, né? Porque quando eu criei essa técnica, meu objetivo principal era, romper todas as barreiras, porque existem pessoas que são mais sinestésicas, então elas não conseguem se concentrar só visualizando coisas, elas precisam às vezes de um movimento, aí no caso a respiração, as contrações ajudam nisso. As pessoas mais auditivas,
Naturalmente, elas vão ter uma estimulação muito maior pelas frequências, vibrações e sons. As pessoas mais visuais, elas vão conseguir imaginar, visualizar e criar ali na mente dela as imagens. Então, para atender a gregos e troianos, eu criei uma meditação que combina todos esses elementos. E é claro, tudo isso à luz da própria indução ao transe hipnótico, que faz parte desses processos. A meditação é uma forma de você se auto-induzir a um transe hipnótico. Agora, sobre os bloqueios psicológicos e mentais, vamos rapidamente pincelar cada um deles. Esses, como eu disse, são os primeiros bloqueios que precisam ser superados, porque se esses bloqueios mentais e psicológicos não forem superados, não adianta. Você não vai conseguir ter nenhuma experiência com regressão a vidas passadas. O primeiro é a falta de concentração e foco. Pessoas muito ansiosas, elas não conseguem se concentrar, elas não conseguem focar, elas perdem a paciência muito rápido e, naturalmente, elas acabam gerando ali um excesso de pensamento, às vezes até uma certa angústia, uma ansiedade, e não adianta, não consegue acessar. Eu diria que muitas pessoas sofrem disso hoje em dia. Muitas pessoas sofrem com a falta de foco, falta de concentração, falta de paciência. Muitas pessoas têm ansiedade ali gritando. Então, definitivamente, essas pessoas precisam primeiro recorrer a formas de autorregular o sistema nervoso central delas para reduzir esse nível de ansiedade. E uma prática como essa que eu tenho no canal, que é quase 1 hora de meditação, é a última prática que esse tipo de pessoa deve procurar, porque ela não vai conseguir até o final, se conseguir com muito esforço e dificuldade, e não vai ter muitos acessos. Talvez acesse um fractal, um fragmento, alguma coisa, ou só fique ali relaxado, como eu já vi muitas pessoas, eu não consigo ver nada, mas eu gosto de usar só a meditação para dormir, né? Porque ela me ajuda a relaxar e cair no sono. Então, para essas pessoas, a recomendação é começar com práticas mais curtas e não de regressão a vidas passadas. Práticas de respiração simples para reduzir os níveis de ansiedade e desenvolver o maior foco e concentração. 15, 21 dias repetindo esse tipo de técnica, quando você fizer novamente a meditação de regressão a vidas passadas aqui do meu canal, nossa, tu vai ter uma outra experiência, um outro nível de experiência. Para isso, no meu canal, eu separei uma playlist chamada DMT Breathworks, onde você vai encontrar várias técnicas mais curtas. Escolha ali as que têm a duração de 5, 10 minutos no máximo. Faça essas por uns 15 dias, pelo menos, seguidos. E depois volte na prática de regressão mais longa, porque se você não conseguir focar, não conseguir ter uma boa concentração, não adianta, não tem milagre. Você não vai acessar nada de memória de vida passada, tá? Existem também outras pessoas que são as pessoas mais sinestésicas. E esse é outro bloqueio muito comum, dificuldade de imaginar, né? A nossa sociedade, principalmente os mais jovens, começaram a receber todas as coisas muito prontas, né? Então não é como a minha geração, as gerações dos meus pais ou anteriores à minha geração, onde a gente brincava, havia um graveto, brincava de espadinha, a gente tinha brinquedos, a gente brincava de casinha, de escola, de coisas, imaginando, atuando. Hoje em dia é videogame, é desenho na tela, é jogo na tela do computador. Então tá tudo entregue muito pronto. E aí, naturalmente, essa parte mais lúdica, imaginativa das pessoas, né, dessas gerações mais recentes, não se desenvolveu tão bem. Eu não quero generalizar, porque a imaginação é uma característica inata da primeira infância. Ela vem ali muito forte, mas dependendo da criação que a criança tem, principalmente se os pais já colocam a criança desde tenra idade exposta a telas, a imagens, a desenhos ali com um tablet para a própria criança, desde pequenininho, a pessoa está ali bloqueando a capacidade imaginativa do seu filho, da criança. Então, essa questão da imaginação é uma questão de hábito, de desenvolvimento. Aí, novamente, o ideal é que a pessoa comece com práticas de meditação de visualização guiada mais curtas. Aquelas que vão guiando você a imagine você andando no campo de flores. No meu canal também tem uma outra playlist com várias técnicas, várias práticas
chamada Meditações Guiadas por Gabriel Menezes. São meditações de visualização guiada, sem respiração, igual a outra que eu citei, que é a DMT Breathworks. Nessa playlist você vai encontrar meditações de 5 minutos, de 4 minutos, de 10 minutos. Comece com as mais curtinhas, faça ali 5, 10 minutos durante 15, 21 dias para desenvolver essa sua capacidade, reativar essa capacidade imaginativa inata de cada ser, porque a imaginação é fundamental para esse processo. Não porque você está criando e imaginando as memórias de vidas passadas, mas sim porque elas só podem ser acessadas através da sua mente subconsciente. Essas memórias elas estão armazenadas na sua mente subconsciente e a gente só consegue acessar essas memórias vencendo a mente analítica, aquela mente lógica, racional e acionando, estimulando aquela nossa parte mais lúdica, imaginativa para acessar. Então, a imaginação é outro fator fundamental que precisa ser desbloqueado junto com o foco, a concentração, para você conseguir acessar as experiências de vida passada. Outro fator psicológico e mental que bloqueia muito a experiência é o excesso de controle ou o excesso de expectativa. Muitas pessoas têm uma característica mais controladora. Elas são aquele tipo de pessoa que gosta de controlar tudo. Essas pessoas vão ter muita dificuldade de relaxar na experiência. E para que o acesso a essas memórias seja possível, a gente tem que relaxar por completo na experiência e abrir mão do controle, ficar no estado de completa abertura para o que vai vir ou não vir, né? Porque às vezes não é para ser, né? Então, a expectativa também é outra característica do controle. Por quê? Você lê aqui um relato, um comentário, eu vi isso, eu acessei isso e pau, aí você fala, se fulano conseguiu, eu vou conseguir. Pronto, você criou uma expectativa e a expectativa é a mãe da frustração e na meditação ela é implacável. Ela é implacável na hipnose, na meditação, qualquer prática do tipo. Porque quando você bota uma expectativa de que algo deve acontecer, aquele algo não acontece e gera uma frustração muito grande porque não aconteceu. Porque o que acontece para fulano, para beltrano, para ciclano, nem sempre vai acontecer com você. Cada pessoa é um indivíduo e um universo em si mesmo. Tem pessoas, como eu disse, mais auditivas, outras mais sinestésicas e outras mais, como eu poderia dizer, visuais, né? Então as pessoas sinestésicas muitas vezes vão acessar sensações e um senso de saber e uma memória inata no corpo, sabe? Enquanto as visuais vão ver imagens vívidas, outras nem tão vívidas assim. As auditivas vão ouvir, é um senso de ouvir, de sendo contada a história nos ouvidos. Então é muito individual. Quando você nivela a sua experiência humana com a experiência do outro, pronto, é a fórmula secreta, não tão secreta, para a frustração. Então, corre que é cilada. Corre que é cilada essa coisa de expectativa de controle, porque para você acessar essas experiências, você tem que relaxar por completo, abrir mão do controle, não ficar achando que a experiência vai ser igual de fulano, de ciclano, porque você tem que estar aberto para receber o que vai vir. Porque para você pode ser completamente diferente. Vai ser, sempre vai ser, né? Outro tipo comum de pessoa que pode também estar bloqueando a própria experiência de acesso a vidas passadas é o julgamento constante sobre a experiência. Quando você está ali vivendo, aí você começa a acessar visuais ou visualizar coisas. É muito fácil você confundir com a sua própria imaginação, né? Muito fácil, é natural até. Porque até pelo excesso de expectativa e pelos relatos que o pessoal coloca nessa meditação, tem pessoas que colocam ali relatos que são vívidos e elas viveram ali vividamente, como se estivesse vendo um filme. Aí o que a gente acha? Que acessar essas memórias é como ver um filme na tela de um cinema claro, assim, colorido e muito real na nossa frente, mas nem todos é assim. Eu diria que só 0,1% das pessoas conseguem ter imagens muito vívidas, muito reais ou serem projetadas na experiência como se estivesse completamente lá. São exceções, casos raros. A maioria das pessoas vão visualizar, imaginar como se estivesse pensando. Por exemplo, fala aí, vamos fazer um experimento. Fecha seus olhos rapidinho. Imagine um elefante rosa.
Você está imaginando um elefante rosa, mas percebe que é meio preto e branco, meio... Não é uma coisa muito clara, né? Muito vívida. É uma imaginação, é um pensamento. É assim que a maioria, eu diria 80% dos acessos a memórias passadas é como um pensamento, é como uma imaginação. Aí as pessoas que não conhecem isso vão julgar a experiência. Será que isso é real? Será que isso é criação da minha cabeça? Eu estou imaginando isso. Pronto, quando você começa a entrar nessa masturbação mental, acabou. Bloqueia a experiência. Para de acessar. É como se você fechasse o portão, assim, pum, e trancasse. Então, outra atitude mental fundamental para a gente ter acesso a essas memórias, além de abrir mão do controle, parar de ficar gerando expectativas, é abrir mão do julgamento. É ficar com a experiência como ela é. Desculpa, deu um pigarro. É ficar com a experiência como ela é. Sem julgamento, com um olhar curioso como de uma criança e deixando a coisa fluir, desenrolar. Porque quando você julga, é como se você estivesse controlando a experiência. Então tu bloqueia ela na hora. E aí, pronto, tu não acessa, não adianta. Outra forma de bloqueio, e isso até é bem óbvio, mas vale a pena ressaltar, é o ceticismo. Tá? É o ceticismo. Se você não acredita em vidas passadas, nem adianta fazer. Porque teu eu crítico, analítico, tua mente analítica, ela vai ficar julgando a experiência o tempo todo. Ela vai ficar controlando a experiência o tempo todo. E aí, naturalmente, se você for uma pessoa cética nesse quesito, não adianta. O que eu posso dizer para você que é cético é pesquise o trabalho de um psiquiatra americano chamado Dr. Brian Way. É um psiquiatra americano formado numa das principais faculdades do mundo, um cara de renome incrível. E o trabalho dele todo, ele tem vários livros publicados, gira em torno da terapia de regressão a vidas passadas. O trabalho do cara gira em torno disso. Então, comece a pesquisar a ciência, estudar sobre a coisa, para você romper o seu ceticismo sobre reencarnação, sobre vidas passadas. Se você for cético, não adianta. Aqui não é essa meditação, não estou falando as outras, né? Mas essa meditação especificamente de terapia, de regressão a vidas passadas, não é para você, tá? E aí tem um outro tipo de pessoa que não é bem um bloqueio, tá? Não é bem um bloqueio, mas ela pode naturalmente interpretar, identificar como uma espécie de bloqueio. Que são pessoas que tem um apagão e depois não lembra de nada. Ou fica num local completamente vazio, o tempo passa, acaba e já acabou e não estou lembrando de nada. Não acessei. Não acessei minhas vidas passadas. Acessou sim. Com certeza. Eu diria, assim, com certeza de uns 70% que você acessou. Por que eu digo isso? Bom, é simples. Como terapeuta, usando frequentemente a terapia de regressão a vidas passadas, tem pacientes meus que eu tô ali e quando é num consultório, né, mesmo online, eu faço meus atendimentos todo online, mas quando eu tô ali ativamente guiando a pessoa pela experiência, a pessoa interage comigo, fala tudo, olha, eu tô vendo isso, tô acessando aquilo, então ele vai me descrevendo, eu tô aqui conversando normalmente com a pessoa. Acaba a sessão, eu faço lá o processo de retorno da consciência e a pessoa, nossa, relaxei bastante, tive um cochilo bem gostoso. Aí eu perguntei, aí, como é que foi a experiência? Não lembro de nada. Momentos antes a pessoa estava falando tudo, me relatando com detalhes tudo que estava acontecendo com ela. Quando eu desperto, trago ela de volta. São casos raros, tá? São casos raros, mas acontece. A pessoa não lembra de nada. Isso quer dizer que a experiência aconteceu de maneira totalmente inconsciente. A pessoa estava inconsciente, totalmente inconsciente. Um transe tão profundo que ela estava ali no estado ali de ondas delta, inconsciente, e ela não lembra. Então, nesses casos, eu preciso gravar a sessão. Eu peço sempre permissão para a pessoa, olha, como tua primeira experiência foi inconsciente, eu relato, conto tudo o que foi o aprendizado e tal,
Mas aí na próxima eu falo, olha, agora a gente vai gravar a sessão. Que aí eu te forneço a gravação e aí você assiste depois para você lembrar do que aconteceu. Então são casos raros, mas acontecem também, onde a pessoa ela tem ali uma experiência totalmente inconsciente e nesse caso não tem jeito, só fazendo com o terapeuta e esse terapeuta gravando, seja por áudio ou por vídeo, se for uma videochamada, todo o processo para a pessoa ouvir depois. Não tem muito o que fazer aí nesse caso não, tá? Se a pessoa ela acessa essas memórias de maneira inconsciente, esse é o único caminho. É só um terapeuta experiente gravando a sessão que vai conseguir fazer com que a pessoa se lembre depois assistindo a gravação. Ah, mas eu posso me gravar fazendo? Pode, mas quando a gente está vivendo a experiência sozinho, a gente não fala, né? Você não fica falando. Você só vive ali, no teu mundo interior. Durante a sessão de terapia, eu vou interagindo e fazendo perguntas para a pessoa. O que você está vendo? Onde você está? E vou guiando ela pela imagem. Eu estou vendo uma porta, então vai até essa porta, abre a porta, vê o que tem lá. Estou vendo uma pessoa, olha para essa pessoa, como é que ela é. A pessoa vai me descrevendo. Se você fizer sozinho, você não vai falar, não adianta. Ainda mais se você está tendo uma experiência inconsciente. Então, sozinho também, mesmo gravando, não vai resolver essa questão. Então, procurem profissionais qualificados e sérios. Eu coloco aí à disposição, inclusive. Embora tenha fugido bastante de atender terapia, porque meu foco hoje tem sido muito mais em formar outros terapeutas, em qualificar outros profissionais nessas ferramentas. Mas há casos e casos que eu posso, sim, abrir meu coração e encontrar um espaço na minha agenda, tá? Então, só me mandar um e-mail. O meu e-mail, inclusive, fica aí à disposição na descrição desse vídeo. Para caso você tenha interesse em se aprofundar e fazer, sim, a terapia de regressão a vidas passadas. Agora vamos para o segundo tipo de bloqueio. Como eu disse, são 3 tipos de bloqueios, né? Classes de bloqueio. Bloqueios psicológicos e mentais, bloqueios emocionais e bloqueios espirituais. Os bloqueios emocionais são mais curtos, vai ser breve, né? São 3 apenas. O primeiro bloqueio mais comum, né, no caso emocional, é o medo. A pessoa tem medo do que vai ver, tem medo de não voltar, medo de ir, nunca mais retornar, vários medos que a pessoa tem, que são bloqueios naturais. Não adianta, você tem que superar esse medo. Como eu posso te ajudar a superar esse medo? Primeiro, você nunca vai acessar uma memória, uma lembrança que você já não tenha recursos emocionais para processar e lidar com isso. Esse é o primeiro fator, tá? Então fique tranquilo. A gente vai falar um pouco mais sobre isso em bloqueios espirituais, mas, né, vamos focar aqui na questão emocional. Então, você nunca vai acessar algo que você não tenha condições de lidar com aquilo. Pode ali inicialmente baixar a tua vibração? Pode. Mas vai te trazer uma clareza, um aprendizado, uma consciência tão grande que vai te expandir, vai abrir tua mente para evoluir, para crescer e para se perdoar ou perdoar alguém por aquilo que aconteceu em vidas passadas. Outra coisa para te auxiliar a superar esse medo: não existe definitivamente nenhum caso nos anais da psicoterapia de regressão a vidas passadas de alguém que acessou uma memória e não voltou mais. Não existe isso, tá? Não existe isso. Absolutamente não existe isso. Ok? Então, supera esse medo. Não tem o que temer. Tu vai só acessar aquilo que tu tem permissão e condições de lidar. E você sempre volta, tá? Outra coisa é a insegurança quanto a acessar conteúdos traumáticos. Está ligado ao medo também, mas é importante olhar para a questão do trauma específico, essa insegurança de acessar conteúdos traumáticos, que muitas pessoas falam, eu tenho medo, eu me sinto inseguro de fazer, porque eu posso acessar alguma memória da infância, porque às vezes você faz essa meditação de regressão a vidas passadas e nem sempre você regride a vidas passadas, às vezes você regride para sua primeira infância, às vezes até para memórias intrauterinas, ou seja, no útero da mãe. Então isso pode acontecer. E muitas pessoas às vezes tiveram uma vida dura, difícil, com vários traumas, e elas têm medo de acessar esses traumas e reavivá-los e reavivar esses traumas, né?
essa meditação que tem no canal, eu criei ela dentro de uma energia, de uma força, de uma guiança, que é sempre para o bem maior. Então, você não vai acessar um conteúdo traumático que tu não tem condições de lidar com ele. Você não tem recursos emocionais para lidar com ele. Então, confie no processo, porque eu sempre trago para o amor, para a compreensão no final, eu levo a vibração para não deixar a pessoa ali presa naquilo e para focar no aprendizado. Se você acessar qualquer conteúdo traumático, por mais doloroso que possa ser, o trabalho da terapia no consultório é fazer a pessoa enxergar aquilo de novo e focar no aprendizado. O que ela aprendeu com aquilo ali, o que ela levou para a vida daquilo ali que aconteceu com ela. E é aí que a cura acontece, quando ela gera consciência do que aquele trauma, aquela experiência, aquela situação ensinou para ela, o aprendizado. Aí é somente aí que ela consegue superar o trauma. Então, caso você acesse uma experiência de trauma, é só você se perguntar o que eu aprendi com isso no final da meditação ou durante. O que eu aprendi com isso? E foca no aprendizado, tá? Outro bloqueio emocional está ligado a medo e insegurança, porque muitas pessoas têm medo, né, de fazer essa prática porque ela não tem um apoio emocional ali para auxiliá-la a depurar e processar aquelas coisas. E aí, nesse caso, é por isso que entra, né, essa meditação que eu coloquei de uma maneira muito responsável, porque muitas pessoas podem falar, nossa, que irresponsabilidade disponibilizar publicamente, gratuitamente, uma meditação de regressão a vidas passadas, onde as pessoas podem acessar memórias traumáticas, medos, inseguranças ou experiências ruins e não ter como lidar com isso. Que irresponsabilidade do Gabriel. Eu já recebi comentários desse tipo e eu tô aqui para assegurar que a maneira como a meditação foi construída, as frequências, a música, a guiança, tudo foi justamente para permitir, democratizar o acesso a essas memórias a vidas passadas, aqueles que não têm condições de pagar um terapeuta, por exemplo, mas sempre levando para o positivo, para o aprendizado, para o apoio espiritual e emocional. E para ir fundo só até onde a pessoa tem condições de ir fundo, dando a ela recursos para voltar a qualquer momento se ela se sentir insegura ou com medo na experiência. Então ela foi criada de uma maneira assim pensada, mesmo nos mínimos detalhes, para as pessoas atiçarem a sua curiosidade, se permitirem conhecer essa ferramenta, se permitirem aprender com as suas vidas passadas, aqueles que têm condições de fazê-lo, e democratizar esse acesso, gerar essa curiosidade. E eu percebo que essa meditação, olhando agora para o espiritual, vem sendo muito abençoada pela espiritualidade, pelos meus guias e mentores, porque eles verdadeiramente têm atuado, eu sinto, como guardiões nessas práticas, para cada pessoa que vem fazendo ela. Porque a intenção, ela carrega a energia do trabalho. E a intenção que eu coloquei nessa ferramenta foi intuída através dos meus mentores, pelos meus mentores, para fazer algo que tornasse essa crença ou essa verdade, eu não sei dizer, em vidas passadas. Porque eu vejo muitas pessoas céticas que não acreditam em nada. Eu já vi comentários da pessoa, olha, eu não acredito em vidas passadas. Eu não acreditava, né? Bota geralmente no passado, eu não acreditava em nada disso de vidas passadas. Até um comentário bem recente. Mas olha, eu acessei uma experiência tão vívida que me chacoalhou de tal maneira que eu tô revendo todos os meus conceitos. E a pessoa relata detalhadamente. Então eu já recebi muitos comentários, então eu tenho certeza que esse é um instrumento de expansão da consciência para o bem maior, e não para prejudicar ninguém. Só que é claro, caso você é uma pessoa ali que teve sente que realmente acessar suas vidas passadas vai te ajudar a encontrar respostas para as mazelas e questões que você vem enfrentando hoje, mas por outro lado você não se sente segura para fazer isso sozinho, porque vai lhe faltar o apoio emocional necessário, então o único remédio para isso é você procurar um terapeuta qualificado, um profissional experiente e competente para fazer essa terapêutica com você, porque ele vai ser o apoio que tu precisa. Porque com frequência,
com os meus clientes, quando a gente acessa certas memórias, eu estou ali acolhendo a pessoa, conversando com ela e ajudando ela a viver a experiência, sentir o que tem que sentir, porque tem que sentir, e depois trazendo ela de volta para um lugar de maior compreensão, e a pessoa sai se sentindo leve, incrível, diferente depois. Então, nesse caso, realmente, o trabalho de um terapeuta qualificado, competente, é fundamental. Novamente, coloco o meu serviço à disposição. Como eu disse, minha agenda é lotada, as vagas são limitadas. Se você tiver interesse, só me mandar uma mensagem por e-mail, a gente pode conversar e tentar ver um encaixe para você, porque eu reservo poucas horas do meu dia para esse tipo de abordagem de trabalho individual. Meu foco hoje é muito mais em formar outros profissionais. E aí, finalmente, os bloqueios de ordem espiritual. Bom, às vezes eu respondo, desculpa, minha garganta tá... Já gravei muitos vídeos hoje aqui pro YouTube e esse é o último do dia. Mas muitas vezes, e aqui eu tô pisando em ovos, porque eu ainda não sei quem que permite ou quem não permite, tá? Eu quero deixar isso bem claro. É uma mistura da nossa sabedoria interior, manifestada segundo Joseph Murphy no seu livro O Poder do Subconsciente, ou seja, o nosso subconsciente atuando como uma sabedoria, uma inteligência inata da mente e do corpo para nos proteger de certos acessos, nos limitando a acessar certas coisas e até mesmo nos bloqueando a acessar certas coisas. Com uma mistura dos nossos mentores e guias, guardiões espirituais pessoais, você chama isso de anjo da guarda, guia, mentor, como você quiser. Eu acho que é uma mistura disso, o seu eu superior também, sabendo até onde você pode ir. Então, eu não sei dizer exatamente qual é a força, ou se é um elemento isolado que vai te dar permissão de ir até um certo nível ou não. Eu sinto que é uma mistura de tudo isso, né? Porque nada atua de forma isolada no nosso eu, nada atua no universo de forma isolada, são combinações de N fatores e fenômenos para tornar a própria vida possível. Então, é uma mistura dos próprios mecanismos de proteção da sua sabedoria inata da mente inconsciente, com a tua egrégora espiritual, com o teu eu superior, que vai te dar permissão para acessar coisas. Então, superados os bloqueios de ordem psicológica, mental e emocional, você fez ali o trabalho de desenvolver seu foco, sua concentração, abrir mão da expectativa, desenvolver a imaginação, superou o medo, a insegurança, mas foi fazer a experiência e não conseguiu acessar nada. Talvez as memórias que você tenha de vidas passadas foram experiências muito traumáticas, foram vidas muito sofridas, muito difíceis. Ou até mesmo vidas onde você cometeu crimes e abusos hediondos. E assim, a espiritualidade, vamos dizer assim, de maneira ampla, sua mente subconsciente, seu eu superior, sua egrégora espiritual pessoal, sua família de alma, bloqueia o acesso a essas experiências. Porque você não tem condições ou recursos emocionais para lidar com esses acessos sem prejudicar a tua própria evolução, sem prejudicar a sua própria jornada de crescimento e progresso moral. Tem indivíduos que já têm condições, tem outros que não. O esquecimento entre vidas, essa amnésia que se manifesta entre uma vida e outra no espírito, é uma bênção para certos casos. Acessar as memórias do passado está ligado a mérito. Porque hoje tem nascido crianças com lembranças vívidas de outras vidas. Porque tem encarnado entre nós seres cada vez mais conscientes e de luz. Esses seres, naturalmente, têm uma depuração moral e uma condição maior de lidar com suas memórias. Por isso que estão vindo com as memórias vívidas. Isso tem relação direta com o mérito. Eles conquistaram esse direito de acessar tudo de maneira vívida. Mas aqui nós ainda vivemos num mundo de provas, expiações, evoluindo para um mundo em regeneração.
Ainda existem muitas almas endividadas, criminosos em vidas passadas, ou que foram muito abusadas, passaram por experiências traumáticas hediondas, e que ainda não têm o mérito / condição moral, emocional para acessar essas coisas. Não há permissão. Então, caso você se enquadre nesse tipo de pessoa, não há o que fazer. Não há. Foca na sua reforma íntima, no seu autoconhecimento, na sua evolução moral. Foca em se tornar um indivíduo melhor, em crescer, expandir. Se tornando um indivíduo moralmente evoluído. Para assim, quem sabe um dia você conquistar o mérito para acessar essas memórias. Porque a gente só acessa, primeiro, se a gente tem condições de lidar. Segundo, porque traz sempre um aprendizado. Nunca é só por curiosidade. Por mais que as pessoas relatem detalhes e coisas incríveis, no terapêutico há sempre um benefício em acessar essas coisas. Então esses são os bloqueios mais comuns. Nunca é possível fazer um vídeo curto sobre esse tema. Eu estava imaginando que o vídeo iria durar 20 minutos, mas enfim, já temos aí 36 minutos, então vou encerrar aqui, porque cada caso é um caso, então eu tive que exemplificar bem. Esses são os 3 tipos de bloqueios ou classes de bloqueios mais comuns, bloqueios psicológicos e mentais que precisam ser superados primeiro, para depois olhar para os bloqueios de ordem emocional, para superá-los e assim entender depois, que feito todo o trabalho para acessar e mesmo assim não foi possível entender e ficar em paz. Olha, talvez tenha aqui um bloqueio espiritual. Porque a pessoa não tem mérito ou não tem condições para lidar com aquilo. No bloqueio espiritual, realmente, novamente, só o trabalho de um terapeuta competente e experiente pode te ajudar. Porque ali ele vai ter todo o apoio de uma egrégora espiritual junto com a sua para te ajudar a lidar com essas coisas e superá-las. Não dá para fazer sozinho, não adianta forçar a barra, você vai fazer 1, 2 vezes, 3 vezes, vai ficar frustrado, frustrada. E não adianta, não tem que forçar o que não está acontecendo, tá bom? Gratidão é a palavra pela sua atenção até aqui. Se você deseja do fundo do seu coração se aprofundar um pouco mais neste tema, comente aqui, coloque suas perguntas, suas dúvidas. Posso gravar mais vídeos sobre o assunto? Será um prazer trazer esse tema para vocês, para que vocês possam verdadeiramente entender mais sobre as vidas passadas. E é claro, se você quer desenvolver ali as aptidões mentais, emocionais e espirituais para poder acessar essas experiências, considere fazer um curso de meditação comigo, totalmente prático, fazer ali um protocolo de 21 dias, né? O protocolo de 21 dias da transmutação custa menos do que o valor de um lanche, de um passeio no cinema no final de semana, mas é uma experiência com acesso vitalício. Você vai poder fazer quantas vezes quiser e mudar completamente a tua vida, sim, mesmo, né? Então o link está na descrição aqui deste vídeo ou em algum canto aqui da tela, num card ou num botão. Dá uma olhada. Nesse link você vai acessar uma aula gratuita com uma experiência de meditação guiada ali na prática, para a partir dali você decidir se isso é para você ou não. Então, gratidão à palavra pela sua atenção e lembre-se sempre, você não está sozinho. Nos vemos no próximo vídeo. Até mais.